versículos, que aí o termo é justificado pela fé. Diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pronto. E até aqui, os irmãos têm alguma coisa? Pastor, tribulação, só detalhe um pouquinho. Tribulação. Tribulação. Bom, a tribulação, ela pode ser dividida, para melhor compreender, em quatro ações que o sujeito sofre, né? Provações, que são vinda de Deus, porque tribulação é a palavra que engloba o conjunto, né? Provação, que é vinda de Deus, e já está dizendo, provação, Deus quer nos provar, é uma avaliação pela qual nós vamos passar, para saber se já temos condições de alcançarmos um outro patamar da fé. Não que Deus careça disso, mas Ele quer nos mostrar. Então, o primeiro é isso. Segundo, é a tentação, que é oriunda do diabo, e que é o inverso da aprovação. Satanás, ele não quer provar, ele não quer avaliar alguém, ele quer realmente destruir. Então, ele usa a tentação para destruir. E por último, vem a aflição, que essa aflição, ela pode ser tanto do mundo sobre nós, ou das nossas paixões pelo mundo. E aí nós somos afligidos. Tanto o mundo pode nos afligir, como o nosso apego a ele pode causar aflição. Então, tribulação é isso. Ela vai estar resumida nessas três ações que o indivíduo sofre: de Deus, do diabo e do mundo, ou então do próprio indivíduo. Lindomar Farias. Certo, paciência. Então, já que a paciência é a última aí, vamos deixar em stand-by, né? Vamos. Fique. Certo. Ela está perguntando, e essa questão de que Paulo diz, nos gloriarmos nas tribulações? Para isso, requer nós começarmos desde o primeiro versículo. Porque no primeiro versículo ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, a justificação que ocorreu em nós, ela é meramente, deixa eu ver se eu explico, um aspecto legal, é um aspecto jurídico. O indivíduo em si não sofreu nenhuma transformação, não houve nenhuma mudança no ser. É aquilo, o camarada ele cometeu um crime, certo? Foi julgado e ali o magistrado o declarou inocente. Mas ele continua do mesmo jeito, se era bandido, continua bandido, não houve mudança nenhuma, simplesmente um estado legal. Então nós fomos justificados, Deus não considerou mais a questão da penalidade pelos nossos pecados, ou seja, ele apagou, fomos justificados. Então o que é que ele diz? Para chegar aí, certo? Ele diz, tendo sido, pois, justificados, e essa justificação foi baseada na fé. E essa fé, lá em Efésios 2:8, diz que ainda não é nossa, é Deus que nos dá, mas tudo bem, deixa por lá. Então ele diz, tendo sido justificado pela fé, agora vem um aspecto realmente que mexe no indivíduo. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Aí agora é o nosso espírito que se achega ao Espírito de Deus, conforme Paulo vai falar mais à frente no 8, e aí agora vai haver paz entre o indivíduo que era desobediente com Deus Santo. E
Ele diz: por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado, conforme Pedro diz no capítulo 2. Então, baseado nesta fé, Cristo promoveu a nossa paz com Deus. Ele, como diz Efésios, quebrou a barreira da inimizade. Então Ele me levou até como se me levasse a Deus e me apresentou, tá, agora eu estou em paz com Deus. Aí ele diz, olha, porque pela fé nós alcançamos, lá no versículo ele diz, a paz com Deus. Aí no 2 ele diz, pela qual o que? Por esta fé, por esta reconciliação, por esta paz agora com Deus, né? Pela paz com Deus, pela qual temos entrada também pela fé a um outro ponto, a graça. A graça. Lá no capítulo 6, eu não lembro mais qual é o versículo, mas parece que é o 19. Lá Paulo diz assim, ó, que quando nós estávamos no pecado, nós não tínhamos obrigatoriedade da justiça, ou seja, nós não éramos obrigados a ser justos. É interessante isso aí, né? Ora, se eu estava no pecado, então Deus não vai requerer de mim justiça, porque eu estou no pecado, Ele diz lá. Né? Mas, uma vez, tendo sido agora passado por esse processo, aí Deus requer justiça. Então, o que é que Ele diz? Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, ou seja, agora nós estamos na graça de Deus, não mais desobediente à justiça, para chegar lá, gente. Aí ele dá vírgula, na qual também estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, de sermos glorificados. Então, fomos justificados, entramos na paz, passamos a receber a graça de Deus e agora estamos na expectativa de sermos glorificados. O que é a glorificação? É aquele estado de sermos incorruptíveis, imortais e assim sermos semelhantes a Ele, como a palavra diz, né? Sermos semelhantes a Cristo. Bom, então ele diz, ele só falou de bênção, até aqui no versículo 2, só maravilhas, fé, paz, graça, glória, beleza. Mas aí ele vai dizer, como se ele dissesse, mas a vida cristã, como se ele estivesse dizendo, não é só isso, Dejane, não é só isso. Na vida cristã existe também tribulações, e nós devemos nos gloriar, ou seja, o que é você se gloriar? Pronto, se engrandecer, se fortalecer, se tornar notório. Porque a tendência é na tribulação a gente murchar, né? Murmurar, mas eu sou um coitado, aquela coisa. Eu disse, não, por diante da tribulação você tem que brilhar, você tem que ser forte. Por quê? Aí ele vai dizer, é porque é na tribulação que nós vamos crescer em direção a Deus. Entendeu? Então a nossa tendência é nos gloriarmos na paz, na graça, na fé, e na hora da aprovação, então perde o brilho, vamos deslustrar. E Paulo disse, não, mas não é só essas coisas boas do versículo 1 e 2, não. Ele diz, e não somente isso que é aquilo que ele acabou de comentar. E ele diz, mas também, olha, como você diz, existe mais uma coisa, que essa coisa é contrária ao que eu falei, mas da mesma forma como nós encaramos as primeiras que eu falei, devemos encarar essa, o que é nos gloriarmos nas tribulações. Por quê? Aí ele vai explicar, porque são as tribulações que nos levam a chegarmos à paciência. E uma vez tendo alcançado esse primeiro degrau, que é a paciência, o segundo degrau chama-se
experiência. Alcançando o segundo degrau, chamado experiência, o próximo é esperança. E, meus queridos, ele diz: uma vez vocês tendo alcançado o degrau da esperança, agora você está maduro, agora não há mais confusão na sua. Agora você é um crente habilitado, você sabe passar por provas, você sabe ter fartura, você sabe ter escassez. Você agora vai viver bem, depende daquilo que o momento propõe a você. Deu para fazer a conexão? Qual foi a sua pergunta? Eu respondi? Pronto. Então é isso. Gloriar-nos na tribulação. Nós só somos preparados para receber, versículo 1 e 2, aquilo que nós chamamos de bênção. Mas na hora da tribulação, mas a tribulação é uma bênção. Nós é que não sabemos fazer da tribulação uma bênção. Irmã Branca. Uhum. Mas é exatamente porque nós não estamos preparados. Entendeu? Mas vamos assim, tudo na vida, para se alcançar o patamar da glória, ele vai ter que passar por provas, por testes e tudo mais. Ou seja, se você hoje é um professor, por que você é um professor? Porque você ralou na sala de aula para ser isso aí. Aquilo que você é hoje na sua profissão é porque você ralou para chegar ali. Os meninos aqui que usam o instrumento musical, não foi da noite para o dia que eles aprenderam, não. Mas quem é de nós aqui que não gostaríamos de saber o que hoje o Jorge sabe, o Juan, o James, a toque de mágica? Aí eu gostaria de hoje mesmo já sair daqui com todo o conhecimento que eles têm na área da música. Eu gostaria. Agora, passar pelo que eles passaram, aí eu não quero, não, porque vai demorar demais. É isso? Mas qualquer um de nós, se buscarmos a Deus, podemos nos tornar até melhor do que o Jorge. O problema é que tem que ralar muito. Então nós estamos preparados só para as bênçãos. Mas é exatamente nessas tribulações que nós vamos crescer. E eu volto a dizer, alguém disse assim, olha, nós crescemos não pelos elogios que nos dão, mas pelas críticas que nós recebemos. O elogio, ele só faz engordarmos, nos envaidecermos. Nas críticas, joga-nos lá embaixo, a gente vai refletir, vai dizer, realmente eu sou isso. Aí sim, agora nós vamos crescer. Tá bem. Então aqui, irmãos, ele vai dizer nesse processo de que sim, Lindomar, sua foi o que mesmo? Paciência, né? Paciência. Sim, olha, porque vamos lá, paciência. Você vai ver que aqui a paciência, ela é o primeiro ponto, é o primeiro degrau, conforme Paulo, né? Paciência. Então, se você quer subir nessa escada para chegar no patamar mais alto, ele diz: olha, paciência. Você adquirindo uma paciência, você está preparado agora para adquirir a segunda, que é experiência. Tendo adquirido a experiência, agora você está preparado para receber a última, que é
esperança. Va- Muito obrigado, jovem. Eu vejo o seguinte, que essa paciência, por experiência própria, é aquela paciência que vocês... Eu tiro por mim, né? Quando aconteceu tudo dessa pandemia da Farias, né? Na nossa situação. É a gente parar e saber e entender que aquilo vai passar, né? Eu vejo que essa paciência que ele fala é isso aí. É não entrar em desespero e entender que não é para sempre. Né? Não é para sempre, as coisas ruins não é para sempre, as coisas boas também não é para sempre, tudo, mas é o momento que está acontecendo ali, a gente não se desesperar. Eu entendo que essa paciência é não entrar em desespero e a gente saber que tem uma saída. E o bom é quando a gente é cristão, que a gente sabe que tem uma saída, né? Para a gente testemunhar para os outros. Porque você não vai adquirir paciência. Vamos lá. Você não vai adquirir paciência sem ter alcançado o nível primeiro, que é o versículo 1 e 2. Tudo aquilo ali. Então você passou pelo que ele diz no versículo 1 e 2, né, paz, tal, ali. Aí agora você vai estar preparado para entrar no outro nível, que ele vai ser trabalhado na sua vida, agora pela adversidade. E pastor, e na sua vida cristã, e o senhor já falou uma vez do seu testemunho, o senhor chegou a alcançar aí a esperança? Eu acredito que, não que eu seja perfeito, não há perfeição nessa vida, mas eu me considero hoje um homem de esperança. Eu na minha idade, eu tenho ainda muitos sonhos, muitas perspectivas que eu vejo os jovens não ter. Eu ainda tenho muitos sonhos a realizar. E quando eu faço um projeto, eu tenho a paciência de esperar o tempo para executar cada uma das partes. Eu não atropelo nenhuma parte. Eu vou matando item por item, então, na maior tranquilidade. Né? Bom, e eu sou uma pessoa capciosa. Né? Ou seja, o que eu faço aqui, eu já estou visando uma outra ali. Não é à toa, não. Eu acredito que eu sou assim. Mas, é claro, adquirir esses fatores não implica dizer que você é um cristão perfeito, porque ou você vai ter várias falhas em outros lados. Aqui ele está lhe dando um nível, certo, de como você ter uma vida cristã tranquila. Mas não quer dizer que você agora vai ser perfeito, não vai cometer falha, não existe isso. Então assim, experiência. Eu ficava assim as coisas, elas são fé ou experiência? Mas você só vai adquirir experiência se primeiro você adquirir a fé. Então eu acredito que uma vez você tendo adquirido a fé e a experiência, agora as coisas que haverão de acontecer não são mais fé. Não sei se eu vou complicar, dar um nó na cabeça, mas experiência, porque se eu aprendi a pintar essa parede, eu já sei como preparar toda a parede, já sei onde comprar a tinta, tudo, então eu não preciso mais ter fé, agora eu vou só utilizar a minha experiência. Lá na Maranata, os irmãos estavam orando, não, Senhor, anima, aquela dizendo, não estou entendendo o porquê que vocês estão desanimados. Eu não falei para vocês que é um processo, a revitalização da coisa, e que esse processo é assim, eu não falei? E tem um processo.
O nosso sítio hoje, eu não o vejo hoje, eu já o vejo daqui a 8 anos. Galpões enormes, sítio para receber 400 pessoas. Aí não é uma questão, talvez, fé, não, isso aí é muito simples de acontecer. Sim, então, essa é a questão, porque muitas vezes nós atropelamos as coisas por esta falta de paciência, e essa falta de paciência é porque eu ainda não tenho experiência, e essa experiência é porque eu não atingi ainda o patamar da esperança. Ismael? Pastor, essa palavra, esperança, o senhor vai colocar com uma amplitude maior pela sua experiência. As pessoas no mundo falam, a esperança é a última que morre, né? Mas a gente sabe que a palavra, ela nos dá esperança como um elemento do nosso cotidiano para que a gente consiga ver a proposta de Cristo, né? A vida de Cristo. Mas como é que o senhor avalia essa colocação do secularismo, né? Dessa questão dessa esperança? Assim, ó, a esperança ela não pode morrer, porque essa esperança ela não é, como nós estamos falando aqui, ela não é fixada unicamente numa coisa, porque eu posso estar com a esperança em algo que Deus não quer aquele algo para mim. Então é um objetivo meu, não de Deus. E até alguém disse assim, né, numa frase ele disse, a esperança é a última que morre, mas é a primeira que entra em colapso. E geralmente é nas pessoas, né? Ele faz um plano aqui e tal, aí de repente qualquer coisinha ele... Então eu acho assim, que qualquer projeto que nós tenhamos é consultar a Deus, ver se ele vai glorificar a Deus, é da vontade de Deus, e se temos certeza, pronto, é garantir, é aquilo que Jesus disse, passemos ao outro lado. Não foi dito? Foi, pois acabou, não tem mais retorno não, não tem mais retorno. Nessa programação que nós tivemos agora, lá no Spiegel, aí as meninas lá, na convenção, a Socorro, acho que ela está me vendo nessa hora, diz, pastor, vamos adiar, porque está... Não, Socorro, isso aí vai dar do jeito, já imaginei, não se preocupe não, vai dar, Deus está no controle. E ela perreada, e na última semana, pastor, e cadê o marido? Se acalme, relaxe, faça o seu trabalho aí, durma bem. Você tem que estar com saúde no dia, só isso, né? E ela ficou, mas ela todo dia, se acalme, chegou o dia, tudo aconteceu, distribuir as tarefas. Pastor Simão, você fica com a D20, você faz o transporte, você fica com essa, você com essa, tudo ocorreu numa boa. Mas o que é isso? É a experiência da coisa. Quando é um camarada que não tem experiência, ele fica apavorado, ele faz uma confusão. Por exemplo, no primeiro dia, o pastor Marcos começava com uma palestra para os plantadores de igreja, e eu começava ao mesmo horário, uma com os revitalizadores. Então o pastor Marcos não chegou, ele se perdeu no caminho. E eu nem chamei todo mundo, venha para cá, e comecei minha palestra numa boa. Aí depois ele chegou e disse, pois pronto, quem vai para lá pode ir, acabou. Se o cara não tiver experiência, ele já fica nervoso, e já fica, ai meu Deus, e não chega, e aquele negócio, e vai tudo por água abaixo. Então, experiência, ela ajuda muito. Júnior, irmã Branca. Voltando um pouquinho no texto, aí você falou que o primeiro pilar é a fé, né? Aí quando a gente chega aqui no
no 5, né? O 5? Sim. É a paciência, a esperança e a experiência traz a esperança. Essa esperança é a fé? Não, não. Esperança, saber esperar. Para você chegar nessa esperança, você vai ter que já ter passado pela fé. Você agora já foi justificado. Porque a fé que ele fala aqui no capítulo 1 é a fé salvífica, é a fé. Porque existe vários tipos de fé. A fé do dia a dia, aquela fé, houve a fé salvífica, que foi uma única vez na sua vida, foi aquela fé que o Espírito lhe deu, Deus lhe concedeu para você naquele momento receber Cristo como Senhor e Salvador, foi uma única vez. Existe a fé cotidiana, é aquela que Jesus muito falou, que nós precisamos ter, não é? Então, a fé que está falando aqui foi a fé salvífica. Então, você foi preparado, você entrou na fé, você entrou na paz, você entrou na graça, você tem a esperança de se gloriar, filho. Então, agora ele diz, bom, você já está em paz com Deus, agora vem um processo de amadurecimento, que são esses degraus, paciência, experiência, esperança. É um amadurecimento cristão. Vamos lá. Deus, ele fala na sua soberania. Jesus fala na soberania de Deus de várias formas, dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, tudo, pronto. Nós não precisamos mais de nenhum outro versículo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer seja no momento algo bom, quer seja no momento algo ruim. Ou seja, no final, em meio, Deus vai transformar aquilo para que se torne uma bênção na minha vida. Então, se eu penso assim, a coisa Deus vai fazer. E aí Jesus disse, olha, até um fio da vossa cabeça para cair é sob a permissão de Deus. Será que Deus vai estar se portando? Não, Ele não vai estar assim. Jesus está ali demonstrando o tamanho da soberania de Deus sobre a nossa vida. Então, se eu me coloco dessa forma, eu acredito que eu já alcancei a esperança. Então, para mim, hoje, as catástrofes, eu levo na esportiva. Bom, se aconteceu, Deus está no controle de tudo. Quando nós vimos lá que o pneu do Alex estourou, né? Então, os dois pneus do carro, e aí bom, lá, bagunçou o carro. Então, ali, nós ficamos numa boa, só rindo, contando piada, rapaz, vai dar certo. Se Deus deixou isso acontecer, então pronto, vamos ver o que é que vai dar. E aí diminuímos depois a velocidade, vai em busca de pneu, comprar, vem devagarinho, mas numa boa, chegamos, todo mundo em paz. Você vai murmurar por quê? Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Mas ali, se não fosse gente que não tenha Deus, aí ia xingar logo, essa não sei o que, ia murmurar, ia espraguejar com a toda. Não, ficamos numa boa lá. Porque assim, então, Lindomar, às vezes o que é que acontece? A pessoa, não é que ela não tenha esperança, mas é a própria estrutura psíquica, ou a própria estrutura emocional da pessoa que ainda se deixa abalar por essas coisas. A própria estrutura de vida, de preparo, de ver as coisas. A pessoa não tem preparado, não foi preparado para ver determinadas coisas, para sentir determinadas, então ela se abala. Já outros não. Quer ver um caso? Eu fui forjado, assim, a facão, não sei nem como foi. Então eu trabalho mesmo, eu disse, ó, se um dia eu for acidentado de moto, eu não vou ficar gritando não, feito esses caras, não. E no dia que eu fui acidentado, que eu tive fratura exposta aqui no meu pé, o osso, então eu estava doendo, eu fiquei ali, gemi não, fiquei ali esperando a ambulância, né? E quando cheguei lá no médico, a enfermeira perguntou, e não está doendo não? Tá.
Não, porque chegou aqui um ontem gritando e gritando, você não está gritando. Aí eu perguntei a ela, brincando, né? Eu disse, se eu gritar vai passar a dor? Ela disse, não. Eu disse, então eu vou continuar calado. Mas tem pessoas que quando vê aquele osso fora, aí se desespera, fica nervoso. Ai meu Deus, vou morrer, vou morrer. Onde é que já se viu morrer? Morre. Então o que é isso? Aí você vai dizer, é estrutura. A minha formação, ela foi diferente provavelmente da sua formação. Quer ver um negócio? Nós íamos lá para o Espiga, e a menina falando em pessoas que têm cometido suicídio. Aí eu mostrei a foto de uma pessoa que havia cometido suicídio. Aí Elisângela, eu não quero nem ver, não quero nem ver, né? A Elisângela ali falando, foi Elisângela? Aí eu disse, olha, mas interessante, porque para mim ver isso aí, ver alguém que foi abarroado e está só a lama ali, é mesmo que eu estou vendo um jarrinho de flor, lá no jardim da irmã Lite, olhando para a florzinha da irmã Lite. É a mesma coisa, a minha estrutura, a minha, do Jaime, né? O Jaime só manda vídeo para mim assim, os vídeos que o Jaime manda para mim, nenhum de vocês geralmente não consegue ver, não. Aí a Vânia ficava invocada, o Jaime mandou esse negócio para mim, porque ela ia abrir pensando que era algo, né? Um jarrinho de flor, e lá estava. Entendeu? Então, tem tudo isso aí, Lindomar, também, a questão da estrutura psíquica, né, emocional, e etc, etc. Mas vamos lá, vamos adiante. Versículo de número 6. Porque Cristo, estando nós, ele passa agora a falar daquela ação que Deus fez quando nós éramos fracos, pecadores. Se ele fez aquilo, e agora que nós fomos já transformados, agora que ele vai fazer coisas maiores. O que é que ele diz? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Eu, você. Por quê? Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então o que é que ele está dizendo? Será que alguém ousaria dar a sua vida por alguém que é justo? Mas Deus não, Deus foi pelo ímpio. Aí o versículo 8 ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O professor Alex, mas lá no grego tem um chamado, aqui para os professores de grego que estão me ouvindo, não é? Tem um tempo verbal chamado, o tempo auristo. É uma ação feita no passado com ação permanente. É como se estivesse dizendo, Deus provou e continua provando o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Certo? Porque no português pode dar aquela ideia de que, ele provou, passou, pronto, passou, passado. Não, provou, aquela ação foi uma ação que provou no passado, prova no presente e vai continuar provando no futuro. Então ele provou o seu amor, porque às vezes a gente fica, será que Deus me ama? Ou será que Deus ainda me ama? Deus não precisa estar dizendo para ninguém, eu te amo não, já disse, já está dito aqui, ele já disse, acabou. Então não há mais nenhum questionamento sobre isso, não. Certo? Porque o que Paulo está dizendo é assim, crentes, pare de ser besta. Olha, se quando você era um pecador perdido do diabo, Deus fez tudo aquilo por você, entendeu? Imagine agora que você é um filho dele. Aí o que ele vai dizer? Então Deus não tem mais que estar falando para você que te ama, não, já está aprovado, está comprovado, então pare de besteira. É que ele está dizendo.
É a minha interpretação. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Entenderam? Salvos pela sua vinda. Aí disse, então nós não somos salvos? Somos salvos. É porque assim, a salvação ela tem os seus tempos. Eu fui salvo do pecado. Certo? Meu espírito entrou em paz com Deus. Eu estou sendo salvo do pecado. Ou seja, o meu corpo a cada dia está no embate, a carne, onde eu vou vencendo o pecado. Eu serei salvo, ou seja, o meu corpo será regenerado quando Cristo vier, ou seja, será glorificado. São os 3 tempos da salvação. Isso, glorificação. Aí você, não entendi, então só não sou salvo, você é um salvo. A salvação, ela é um ato, nós fomos salvos, e ela é um processo. Um ato e um processo, sim. Nós já fomos salvos, nós já estamos garantidos. O que é que em Efésios 2 diz? Que nós já estamos assentados com Cristo nos céus. Então já estamos lá. No entanto, há uma luta no dia a dia de consagração. Não é da salvação se vai ou não para o inferno, é da santificação do corpo. Nós vamos nos santificando, nossa alma, nossa mente, cada dia. Então é um processo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver. Então a salvação, ela é desenvolvida. É mais ou menos assim: existe o crente de 5ª categoria, o de 3ª e o de 1ª. O de 1ª é aquele que já está bem desenvolvido, né? O de 5ª é aquele que está começando. Todos são salvos, todos são crentes, né? Existe o militar, né? Existe o praça, existe o oficial e tal, então, mas todos são militares. E aí, você é de 5ª, de 3ª ou de 1ª? Pronto. Mas vamos lá. E não somente isso, versículo 11, mas também nos gloriamos. É engraçado, o 11 aqui, ó, o 11, porque ele pega tudo aquilo ali que nós já falamos, tá? E no 11 ele diz assim, ó, aí ele volta a trabalhar a mesma temática de lá, e não somente isso, é como se tivesse mais, aí ele vai dizer, tem mais um negocinho que eu quero falar para vocês. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Ou seja, se não fosse o processo chamado Jesus Cristo ali, intercedendo por nós, tal, nós não teríamos chegado a essa reconciliação com Deus. Então Paulo diz isso, olha, vamos nos gloriar em Deus, porque através de Jesus Cristo, nós fomos com Ele reconciliados. Acima de tudo aquilo, o principal está aqui, versículo 11, Ismael. É só para o senhor me ajudar na minha linha de raciocínio, porque o senhor falou sobre os tempos da salvação. Aí o senhor falou sobre a santificação e faltou só um. Pronto, vamos lá. Me ajude aí. Vamos lá. Fui salvo, vamos lá, só não. Fui salvo, ok? Ou seja, eu fui justificado, eu fui regenerado. O que é justificação? O estado legal, onde Deus não me considerou mais como profano, pecador. Então eu fui justificado. E ali eu fui regenerado.
Enquanto que o justificado é meramente um estado legal, agora o regenerado não. Aí ele já vai ter efeito no meu ser. Que o regenerado vem lá da biologia. Agora a capacidade de refazer esse homem, de recompor a lagartixa que perdeu o rabo e agora vai. Fui regenerado. Ou seja, o Espírito Santo foi colocado na minha vida. Agora eu sou um novo ser. Então, Ismael, fui salvo, fui justificado e regenerado. Beleza. Estou sendo salvo. Santificação. A cada dia eu vou me libertando do pecado, pela experiência, pela minha entrega a Cristo, e vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Beleza? Mas continuo no mundo do pecado. E aquilo que Paulo diz: Cristo vive em mim, o pecado habita em mim. Então Paulo fala tanto um como o outro. Beleza. Serei salvo. É no dia quando Cristo voltar, a glorificação, que aí eu vou receber tanto a imortalidade como a incorruptibilidade. Ou seja, a incapacidade. Eu não vou mais poder pecar. Eu não vou mais morrer. Agora eu serei um eterno, de fato, dentro do aspecto da regeneração. Eterno nós já somos. No entanto, nós ainda estamos num corpo que deteriora, nós ainda estamos numa alma, num psique que se corrompe. E lá não. Então o corpo que vamos receber é melhor do que o do super-homem, né? Porque o do super-homem, a criptonita deixa ele mole. Então lá nada vai nos deixar mole. Beleza? Viu, Ismael? Fui, estou e serei. E versículo 12 em diante. Gente, na dúvida aí vocês perguntam, né? Porque... Portanto, versículo 12 diz, olha, como por um homem. Agora, Paulo, ele muda aqui no capítulo a sua temática. O que é que ele vai falar agora? Ele vai falar da questão da morte em Adão e a vida em Cristo. A morte em Adão e a vida em Cristo. Ele vai pegar o primeiro Adão, o segundo Adão. Ele não usa essa terminologia porque essa ele vai usar lá em 1 Coríntios capítulo 15, trabalhando o mesmo tema, só que de forma diferente. Mas vamos lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e entrando esse pecado, ele diz, e pelo pecado entrou a morte. Assim, ou seja, dessa forma também, a morte passou a todos os homens. Aí ele diz, por isso todos pecaram. Mas isso aqui, se o ser humano ele entendesse isso aqui, era tão bom, todo mundo seria salvo. Era tão bom isso aqui. É tão simples isso aqui, que Paulo vai falar, mas tão simples. O que ele vai dizer? Olha, gente, ele vai trabalhar aqui, por uma única ofensa. Qual foi a ofensa? Adão não come, e Adão comeu. Uma coisa tão simples. Uma única desobediência. O que é que Paulo vai trabalhar aqui, gente? Pela uma única desobediência entrou o pecado. E por causa daquele pecadinho, só de dar uma mordidinha numa fruta, vamos aqui dizer, você está entendendo? É só para vocês terem uma ideia do que Paulo vai falar. Como dizendo, mas o pecado foi tão pequenininho, só deu uma mordidinha ali na banana, não tá? O cara disse que é uma maçã, mas ali era uma banana, pronto, deixa a banana, para não ser a maçã, não? Só por causa daquilo ali, veio a morte, veio o pecado. Aí o que ele vai dizer? Olha, muito mais o que fez Cristo. Se pela desobediência, pela ofensa, veio o pecado e a morte, aí ele vai dizer, pela obediência, veio a justificação, veio a justiça, veio a vida. Mas é engraçado que a gente só aceita o dano que veio
por Adão, e não aceitamos a bênção que veio por Cristo. É o que Paulo vai dizer. Quer ver? Vamos lá. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, aqui não tem um semáforo, mas existe uma lei. Qual é a lei? Que a preferencial é quem vem aqui, ó. Quem vem aqui na 20 tem que parar, mas não tem um semáforo. Mas tem uma lei, só que ela não é visível. O semáforo é visível, verde, amarelo, vermelho. Aqui não tem, mas existe uma lei. Então o que ele vai dizer? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sem haver uma lei escrita. A morte já existia ali. E vindo ali Moisés, então Deus agora dá uma lei escrita. Certo? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, qual foi a semelhança de Adão? Desobedeceu a Deus, comendo do fruto que Deus havia dito que eles não deveriam comer. Então, o que Paulo está dizendo? O único pecado deveria só aquele. Outras coisas não deveriam ser pecado. Mas outros fizeram coisas diferentes, não semelhantes a Adão, mas é pecado. Mas, aí ele diz, não é assim o dom gratuito de Deus. Ou seja, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Agora Paulo, presta atenção, que ele vai usar a palavra ofensa, para se referir ao pecado. E ele vai se referir à palavra dom, para se referir à graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus. Então ele muda agora a terminologia no uso das palavras. Mas não é assim, olha, o dom gratuito, ou seja, a graça, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque o que Paulo ele vai sempre trabalhar nas cartas deles, a partir de agora, é assim, ó. O pecado, ele simplesmente abundou, ele encheu o copo. Mas a graça de Deus, ela é maior, ela superabunda, ela cai na água, no copo, ela retira aquela água velha e ela enche que derrama. Então o que Paulo vai dizer é isso, que a graça de Deus é maior do que o pecado. E os autores do Novo Testamento, eles vão trabalhar em cima disso aí. Inclusive João, ele diz assim, olha, se o teu coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Por quê? O contexto lá é que às vezes a gente se arrepende, ora a Deus, mas o pecado foi tão grave, ou seja, aquela ofensa que nós fizemos foi tão marcante que a gente fica assim, mas será que Deus me perdoou? Será que Deus... E nós ficamos inquietos. Aí João vai dizer, olha, Deus é maior do que o teu coração, descansa, para com essa inquietude. Não tem aquelas coisas, aquelas besteiras que aqui a gente faz sem, que a gente fica, mas meu Deus, não pode, não era mais para mim fazer isso e tal. A gente fica chateado conosco mesmo. A gente parece que nem acredita que Deus não perdoou, porque Deus diz, de novo, né? Pois é, de novo, Senhor, Ele perdoou. Mas vamos lá, versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, olha aí, aquilo que eu falei, na verdade a condenação, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, ou seja, Adão, ele foi apenas enganado, Jesus Cristo foi
chicoteado, foi humilhado, foi não sei o que. Foi isso. Então Paulo trabalha aqui, irmãos, nesse ponto, né? E aí, versículo 19, vamos dar um saltozinho, Dejane, porque os outros, eles são uma repetição, basicamente, desse versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Por que eu mostrei esse versículo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ali a partir do versículo 3, Paulo vai trabalhar essa mesma temática, é como se você estivesse lendo aqui, né? Mesma temática. Você pode observar. E aí, ele vai falar aqui no versículo 20, dizendo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por que eu estou lendo esses dois versículos? Porque o capítulo 6, Paulo continua nessa temática, mas de uma forma um pouquinho diferente. Porque, presta atenção, ele diz assim, ó: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, versículo 6, o que é que ele diz? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É interessante. Porque ele diz: onde abunda o pecado, não superabunda a graça. Então, para termos mais graça de Deus, vamos pecar. Quanto mais nós pecarmos, mais Deus vai abundar a sua graça. Aí Paulo diz: não, de modo nenhum. Esse pensamento, Paulo está combatendo um pensamento da sua época. Se Deus é tão bom e Ele perdoa o mais terrível pecador, então vamos pecar, porque Ele vai continuar nos amando mais e mais, nos perdoando mais. E Paulo diz: de modo nenhum. Não é porque onde abundou o pecado que nós vamos continuar pecando. De modo nenhum permaneceremos no pecado. De modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos fomos... Agora Paulo, ele vai trazer aquela figura do batismo. Todo mundo aqui foi batizado, aí, o que é que simboliza o batismo, o que é que significa, né? Todo mundo sabe dizer, né? Que o batismo significa morrer para o mundo, fui sepultado para o mundo, e quando ressurge, nasci, fui ressuscitado para Deus agora. E é o que ele vai trabalhar aqui, é exatamente isso, que nós morremos, e nós demos o nosso testemunho de morte na dramatização do batismo. O velho João Pedro morreu, nasceu um novo João Pedro. Então, fizemos, é o que ele vai trabalhar aqui, versículos, e nós vamos trabalhar na próxima semana, mas eu quero só ler, ainda falta aqui uns 20 minutinhos, eu quero só ler mais um pouquinho, que ele vai trabalhar, irmãos, aqui do versículo 5 até o 10, falando o seguinte, ele vai dizer: se alguém morreu, então ele já não é mais devedor do pecado. Ele vai trabalhar isso aí. Então o que ele está dizendo? Que em Cristo Jesus nós morremos. Cristo estava nos representando. Ele continua na mesma linha de pensamento, só que um pouco diferente. Adão não nos representou lá na ofensa? Nós não caímos em Adão? Pois Cristo nos representou lá na obediência, na justiça, na cruz, nos representando. Se eu aceitei, então logo eu morri. E Paulo vai trabalhar a temática e diz: se alguém morreu, justificado ele está do pecado. Agora ele vai trabalhar aqui nessa questão: porém,
nós temos que andar em novidade de vida. Porque eu já morri. Eu tenho que andar em novidade de vida. E ele vai trabalhar a temática também de que o pecado, ele não tem mais poder condenatório, porque o preço foi pago. Agora, o verdadeiro salvo, ele vai dizer, ele tem uma visão assim: eu vou ter uma vida agora em novidade de vida. Aí ele escrevendo ali, diz, aquele que furtava, não furte mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que fazia, aí ele vai começar a citar as coisas, novidade de vida. Alguma pergunta? Vamos ler, versículo 5, só lendo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, olha aí, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, versículo 6, que o nosso velho homem, olha aí, o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja apodrecido. Está lá o velho homem crucificado, então o que vai acontecer? A deteriorização ali para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Porque aquele que está morto, olha aí, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Não já morreu, não já ressuscitou, então não morre mais. Não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. É o nosso caso. Nós morremos para o pecado, para podermos viver para Deus. E Paulo vai trabalhar agora, a partir daqui, um negócio espetacular, que eu quero chegar pelo menos até o versículo 19. Assim também, o que é que ele vai dizer? Da mesma forma que aconteceu lá, devemos nós ter esse sentimento, esse mesmo pensamento, essa mesma consideração. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos, vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas paixões. Ou seja, porque se o pecado ele reinar em nós, a nossa obediência ela vai ser cega ao pecado, às paixões do pecado, e não a Deus. 13. Nem tampouco, do 13 ao 15, ao 13 ao 19, que ele vai dizer, nem tampouco apresenteis os vossos membros por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Duas coisas que ele diz aqui, ó. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Nossos membros, isso. Nós não vamos usar os nossos braços, as nossas pernas como instrumentos para o pecado. Mas, apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então a minha boca é para produzir justiça, minhas pernas, minhas mãos, minha vida para apresentar justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora ele vai entrar só falando sobre a questão dos súditos do pecado e os súditos de Deus. E os súditos do pecado, ele vai dizer, tem um salário. Qual é o salário? É a morte.
Mas os súditos de Deus, que ele vai usar a palavra servo, ele também tem um salário. Qual é o salário? A vida. Então ele vai dizer, o que ele vai dizer? Em que empresa você quer trabalhar? Na empresa do pecado ou na empresa da justiça? Na empresa do pecado, o teu salário é esse. Na empresa da justiça, o teu salário é esse. Então é isso que ele vai trabalhar agora. Por quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele volta a dizer, de modo nenhum. Não sabeis vós, olha, não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É como se fosse duas empresas, irmão. Está aqui, a porta de uma empresa, a porta da outra. Aí eu vou me apresentar nessa empresa ou nessa empresa. É o que ele vai estar trabalhando aí, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo? Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou da empresa do pecado, cujo salário é a morte, ou da empresa da obediência, cujo salário aí vai produzir justiça e vida eterna. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido cada um de nós servos do pecado, a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E é engraçado nesse texto, é que a palavra servo, ela tem três palavras para servo. Tá? Ela tem diáconos, que é aquele servo que ganhava, aquele servo que tinha privilégios. E a segunda palavra que é usada, doulos, que o doulos é aquele servo mesmo, servo, escravo, aquele que não ganha nada, que não tem direito a nada. Né? E quando Paulo usa essas expressões, então, quando ele diz servo de Deus, ele usa a palavra diáconos. E quando é do diabo, ele chama doulos, do pecado doulos, não? Aquele escravo mesmo. Bom, então ele vai lá. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, tal. Bom, versículo 19, é o que eu queria chegar pelo menos até aqui no 19, e cheguei, graças a Deus. O versículo 19, ele é muito interessante, que aqui ele diz, olha, falo como a homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que é isso? Eu já vi algumas pessoas tentando animar o culto, né? Mas meus irmãos, quando a gente era do pecado, a gente ficava a noite toda na festa, não sei. Agora os irmãos vêm, 1 hora de culto, estão dormindo, cochilando. Então o que é que ele está dizendo? Da mesma forma como você pulava o carnaval 3 dias lá, aquela coisa, né? E não cansava, no outro dia já estava preparado de novo para o outro. Aquela mesma disposição, use agora para trabalhar para Deus. Aquela mesma zoada que você fazia lá no bar, não estava bêbado, faça agora pregando o Evangelho. Não tem pessoas que às vezes ela está lá no mundo e a gente vê, eita, rapaz, se essa pessoa se convertesse, ia ser uma bênção no Evangelho. Não, que se converte, não serve para nada, só para dar trabalho, né, irmão? Mas meu Deus do céu, né? Pensar, o que é que Paulo está dizendo? Da mesma forma como tu fazia as coisas, faz aqui agora para Cristo, apresente os seus corpos.
Tem pessoas que é um talento lá fora, mas dentro da igreja não faz nada. Então, o mesmo talento que você é lá fora, use de forma a glorificar, a trabalhar no Evangelho, é o que ele está dizendo. E eu tenho batido muito com os obreiros da convenção, assim, ó. É muito difícil a gente encontrar um emprego aqui na nossa região com 3 salários mínimos, 5 mil reais, não. E quando a gente ganha e consegue um trabalho com 2 salários mínimos, você tem horário de entrar, horário de sair, é de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, até meio-dia e tal, e você tem que dar aquelas horas ali, beleza? Aí quando o cara vai para o campo missionário, ganha muito mais e relapso. Rapaz, lá fora. Então eu tenho uma certa responsabilidade comigo mesmo, com o meu patrão. Eu tenho que demonstrar serviço para mim mesmo, porque eu sou aquele que fica me vigiando. Eu não posso, diante de Deus, trabalhar menos daquilo que eu ganho. Eu ganho muito bem, então eu tenho que trabalhar muito. Entendeu? Então, o que foi que Cristo fez por nós? Nos tirou da condenação eterna, nos colocou agora na graça, na salvação eterna. Então, o que eu vou fazer por Ele? Você não é professora lá fora? Seja professor na igreja. Você não é isso, não. Pois seja agora também na igreja. É engraçado. Nós temos disposição para uma vida no mundo e não temos disposição para uma vida dentro do Evangelho, dentro da igreja. É isso que Paulo está falando. Vou reler o texto. Ó, só pegando aí. Pois assim, aí depois do ponto e vírgula, né? Pois assim, como apresentardes vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então é isso que Paulo está trabalhando no versículo 6, e só finalizando aí com leitura, versículo 20 até o 23, que é a finalização do versículo. Era o nosso objetivo dessa noite falar sobre o 5 e o 6 capítulo. Porque quando ereis servos do pecado, estavam, olha aquele versículo que eu falei, ó. Aquele que eu falei lá, ó. Quando nós éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Você não vai exigir de um camarada que vive aí no pecado que ele proceda como um justo. Não, você já espera aquilo dele mesmo. E é natural, e a gente acha até bonito. Agora, quando é um justo, não pode. Né? Tu não manda vídeo assim, de molecada desses camaradas que vivem lá no pecado. Ninguém espera mesmo nada de bom dele. É o que está dizendo. Deus não espera nada de justiça desse, não, mas de nós sim. Versículo 21. E o fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha aí, Ismael, mais uma vez, ó. Porque o processo é santificação e por final a glorificação. Porque o salário do pecado, ele vai agora dizer qual é o salário daqueles 2 patrões. Vai dizer, ó. Porque o salário do pecado, entrou na empresa do pecado, o salário final, no final do mês, é a morte. Mas entrou na empresa lá da justiça, o salário no final do mês é vida eterna. E quem é o pagador? Olha, ó. E o pagador é
Cristo Jesus, ó. Porque foi Ele que nos colocou nessa empresa, foi Ele que nos indicou. Ismael. Pastor, aquela pergunta que eu fiz com relação ao tempo, que o senhor está explanando assim de uma forma bem interessante, é porque às vezes a gente não consegue entender o porquê não ter essa clareza do benefício ou do salário. Eu costumo falar para as pessoas que é o seguinte, uma aliança com Cristo, você tem que focar na aceitação da promessa e na finalização do benefício. Se a gente focar muito no meio, que é esse tempo que nós vivemos, nós podemos perder o nosso foco e tirarmos o nosso olhar para o resultado. Então, eu entendo, quando eu perguntei para o senhor sobre a questão do tempo, é porque nos traz essa clareza, e a gente percebe que quando alguém se desvia, quando alguém enfraquece da fé, é que ele perde esse foco do resultado, e aí essa questão da contemplação do tempo da salvação traz essa firmeza de nós entendermos o que o senhor está falando. Olha o benefício do salário do que nós nos propomos, que é aceitar a salvação e permanecer. Sim. Então, um salário permanente aí de ação eterna. Então, irmãos, e nós sabemos disso aí, né? Nós sabemos que o pecado, ele não é ruim. Não, o pecado não é ruim, não. Alguém dizer que o pecado é ruim, ele não está atento no que ele está dizendo. O pecado é bom, o problema é o resultado, né? Por exemplo, quem já bebeu aqui, bebida alcoólica, a bebida em si, ela não é gostosa, né? Uma cerveja, São João da Barra, essas coisas, não é gostosa. Mas o efeito que ela faz, quando você está, é bom demais. É bom, pense, né? Você é um outro cara. Você, entendeu? Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Quem bebeu sabe que quando a gente está embriagado, é beleza. O problema é depois, irmão. O problema é depois. Mas na hora é bom. Agora no outro dia, ressaca. Você vai lembrar que gastou todo aquele dinheiro ali naquela besteira que você fez. Os resultados negativos aí são ruins. E assim é o pecado. O pecado, ele é bom naquele determinado. Agora o resultado dele é que depois, mas é assim mesmo. Mais alguma coisa a dizer? Então vamos orar e ir para casa, né? Agradecer aí a boa presença dos irmãos. Vamos continuar orando pelos irmãos, que acaba logo essa virose aí, porque é tanto irmão essa virose. Nossa célula mesmo, desde a semana passada, que não consegue fazer, porque aí, mas não, tá, o Júnior com o Deane, tá, aí o irmão Francisco com Francisca, a irmã Simone, meu Deus, aí, então, só orar para que o povo se recupere, voltemos logo já aí aquela fase de bonança, para voltarmos com as atividades, porque não tem nem como trazer esse povo para a célula, para fazer a célula com ele, não tem como fazer. Então vamos estar orando. Senhor, mais uma vez nós te dizemos obrigado, ó Pai querido, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço pela vinda dos teus filhos aqui esta noite, e obrigado pela música, pelas orações, pelos cânticos que aqui foram feitos, e te pedimos que a tua palavra nesta noite explanada tenha ficado gravada em nossos corações, e que sirva tanto para o nosso entendimento, para também podermos ensinar a outro, Deus, e que ela possa produzir transformação na nossa vida dia após dia.
continua nos abençoando, que em tudo possamos crescer em Ti, e que o Senhor use de todos os meios e todas as ações para beneficiar a nós que somos o Teu povo. Tu sabes quais são os desafios da Tua igreja, que possamos logo, logo ver todos esses desafios como passado, coisas consumadas pelo Teu poder. E continua, ó Deus, com a Tua igreja, nos abençoa no final de semana, no culto pela manhã, escola bíblica, no culto à noite, que seja dias de salvação para o Teu povo, e que cada célula que possa já se reunir, possam estar com o Seu povo em saúde, e que assim façam eles os seus encontros, e abençoa aqueles que estão com essa gripe, com essa virose, que logo sejam recuperados e assim voltem suas atividades normais, tanto nos seus afazeres fora da igreja como na própria igreja. Muito obrigado por tudo. Despede-nos agora, cada um à sua casa, debaixo do Teu cuidado, e dar-nos uma noite abençoada e o dia de amanhã próspero na Tua presença, pois é a oração que assim fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.